Então vamos lá, temos nós duas. Você pode fazer a oração de iniciar, então? Posso. Então vamos lá. Meu Pai, obrigado por essa oportunidade de aqui estarmos novamente, tentando aprender um pouco mais das suas palavras. Ampara todos os nossos irmãos que aqui estão, encarnados e desencarnados, para que assimilem mais essas palavras que vamos ler hoje, meu Pai. E agradecemos por tudo que nos tem dado no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos alimentos, no nosso dia a dia, pela nossa saúde, pelo nosso tudo, 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 tudo. Somos muito agradecidos e que possamos ter o maior aproveitamento possível das suas palavras no nosso dia a dia. E com a oração que nos ensinasse, que possamos dar por iniciado nossa leitura de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja. Amém. Amém. Que assim seja. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos começar então o capítulo 10 da natureza das comunicações. Comunicações grosseiras. Acho que a gente já leu isso, né? A gente está indo para Não, o capítulo 11. 11. Tematologia e da tipologia. A linguagem dos sinais e das pancadas. Tipologia alfabética. 139. As primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas ou da tipologia. Tipologia era como se fosse sinais, né? Uma batida é letra A, duas batidas é letra B, por aí vai. Uhum. Muito limitados eram os recursos que oferecia esse meio primitivo que se ressentia de estar na infância a arte. Tudo se reduzindo nas comunicações, as respostas monossilábicas por sim ou não, mediante convencionado número de pancadas. Mais tarde foi aperfeiçoando, como já dissemos. Então, às vezes, eles faziam sim para uma pancada e não para duas pancadas. De duas maneiras se obtém as pancadas com médiuns especiais. Esse modo de operar demanda certa aptidão para as manifestações físicas. A primeira, a que se poderia chamar tipologia por meio de básculo, consiste no movimento da mesa, que se levanta de um só lado e cai batendo com um dos pés. Basta para isso que o médium lhe ponha a mão na borda. Se quiser confabular com determinado espírito, será necessário evocá-lo. No caso contrário, manifesta-se o primeiro, que chegue ou que tenha o costume de apresentar-se. Só um instantinho, deixa eu. Tendo convencionado, por exemplo, que uma pancada significará sim e duas pancadas não, ou vice-versa, indiferentemente, o experimentador dirigirá ao espírito as perguntas que quiser. Viremos adiante quais as que se cumpre e se abstenha. O inconveniente está na brevidade das respostas e na dificuldade de formular a pergunta de modo a dar lugar a um sim ou a um não. Suponhamos se pergunte ao espírito: que desejas?
Ele não poderá responder senão com uma frase. Será preciso então dizer: deseja isto? Não. Aquilo? Sim. E assim por diante. Só um momento, gente. Já apareço aqui. Oi, Albérico, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite, Suzete. Boa noite. Nós começamos aqui o capítulo 11 falando sobre a linguagem dos sinais, das pancadas e a tipologia. Uhum. Que eu acho que não tem dúvida aqui, né, Sussu? Não. É de notar-se que quando se emprega esse meio, o espírito usa também de uma espécie de mímica, isto é, exprime a energia da afirmação ou da negação pela força das pancadas. Também exprime a natureza dos sentimentos que o animam, a violência pela brusquidão dos movimentos, a cólera e a impaciência, batendo repetidamente fortes pancadas, como uma pessoa que bate arrebatadamente com os pés, chegando às vezes a atirar ao chão a mesa. Se é amável e delicado, inclina, no começo e no fim da sessão, a mesa à guisa de saudação. Se quer dirigir-se diretamente a um dos assistentes, para ele encaminha a mesa, com brandura ou violência, conforme deseje testemunhar-lhe afeição ou antipatia. Essa, propriamente falando, a sematologia ou a linguagem dos sinais, como a tipologia é a linguagem das pancadas. Eis aqui um exemplo notável do emprego espontâneo da sematologia. Pelo que eu entendo, então, aqui as pessoas ficavam longe da mesa, né? Sentada ao redor, enquanto ela movia sozinha. Um dia, na sua sala de visitas, onde muitas pessoas se ocupavam com as manifestações, um senhor do nosso conhecimento recebeu uma carta nossa. Enquanto a lia, a mesa se servia para as experiências. A mesa que servia para as experiências veio repentinamente colocar-se-lhe ao lado. Concluída a leitura da carta, ele a foi colocar sobre outra mesa, do lado oposto da sala. Aquela mesa o acompanhou e se dirigiu para onde estava a carta. Surpreendido com essa coincidência, calculou o destinatário da carta que entre esta e aquele movimento alguma relação havia, e interrogou a respeito o espírito, que respondeu ser o nosso espírito familiar. Informado do ocorrido, perguntamos por nossa vez a esse espírito qual o motivo da visita que fizera aquele senhor. A resposta foi: é natural que eu visite as pessoas com que te achas em relações, a fim de poder, se for preciso, dar-te assim como a elas os avisos necessários. É, pois, evidente que o espírito quisera chamar a atenção da pessoa a quem nos referimos e procurava uma ocasião de cientificá-la de que estava lá. Um mudo não se houvera conduzido melhor. Interessante isso, né? Esses fenômenos deviam ser muito bons para ser vistos. Maravilhoso até. 141. Não tardou que a tipologia se aperfeiçoasse e enriquecesse com um meio de comunicação mais completo, o da tipologia alfabética,
que consiste em serem as letras do alfabeto indicadas por pancadas. Podem obter-se, então, palavras, frases e até discursos inteiros. De acordo com o método adotado, a mesa dará tantas pancadas quantas forem necessárias para indicar cada letra, isto é, uma pancada para o A, 2 para o B e assim por diante. Enquanto isto, uma pessoa irá escrevendo as letras, à medida que forem sendo designadas. O espírito faz sentir que terminou usando de um sinal que se haja convencionado. Como se vê, este modo de operar é muito lento e consome longo tempo para as comunicações de certa extensão. Entretanto, pessoas a que tem tido a paciência de se utilizarem dele para obter ditados de muitas páginas, porém a prática levou à descoberta de abreviaturas que permitiram trabalhar-se com maior rapidez. A de uso mais frequente consiste em colocar o experimentador diante de si, um alfabeto e a série dos algarismos indicadores das unidades. Estando o médio à mesa, uma outra pessoa percorre sucessivamente as letras do alfabeto, se trata de obter uma palavra, ou a série dos algarismos, se de um número. Apontada a letra que serve, a mesa por si mesma bate uma pancada e escreve-se a letra. Recomeça-se a operação para obter-se a segunda, depois a terceira letra e assim sucessivamente. Se tiver havido engano em alguma letra, o espírito previne, fazendo a mesa dar repetidas pancadas ou produzir um movimento especial, e recomeça-se. Com o hábito, chega-se a andar bem depressa, mas, adivinhando o fim de uma palavra começada e com a qual se pode atinar pelo sentido da frase, é como, sobretudo, se consegue abreviar de muito a comunicação. Em havendo incerteza, pergunta-se ao espírito se foi esta ou aquela palavra a que ele quis empregar, e o espírito responde sim ou não. Interessante isso. É interessante que... Sim, pode falar. Ouvi, né, um livro que falava sobre as irmãs Fox, que foram as primeiras que começaram essa comunicação de pancadas em uma casa. E as pancadas eram feitas nas paredes, que ali foi descoberto o assassinato de um homem, né? A gente vê que o espiritismo, né, além de religião e filosofia, é realmente ciência. Por quê? Porque a gente está vendo por experimento, não é? Sim. Não, é com a cesta para escrever, não, é com pancada, uma pancada é sim, duas é não. Né? Então, Allan Kardec ele foi experienciando até chegar, né, na comunicação verbal. Sim. Né? Ele teve muito trabalho no início, como todo cientista, né, que está desenvolvendo um conhecimento de uma ciência, né? Ele também fez com o espiritismo. Aí a gente se pergunta assim, mas por que a espiritualidade já não deu de mão beijada para ele, né? Não pegou um médium assim desavisado, né, incorporou nele e ele contasse tudo, mas precisava que Allan Kardec ele conhecesse todo o mecanismo, principalmente o mecanismo mais grosseiro da comunicação. Uhum. Eu acho que se for seguir, assim como Jesus fazia milagres, né, que o povo via, porque era através do ver para crer, que se utilizava na época, creio que assim a doutrina foi chegando para nós, né? Exatamente, foi preciso ter as várias manifestações, né? Vamos dizer assim, as várias manifestações grosseiras, para que despertasse, né? Saltasse aos olhos das pessoas uma realidade extrafísica. Sim. Hoje, dificilmente a gente vai encontrar um centro espírita, uma casa espírita, onde exista materialização, né? Onde existe comunicação através de pancadas. É tudo comunicação inteligente. Uhum. Tudo veio evoluindo, né?
Conforme, Sim, creio, conforme nós fomos encarnando e trazendo mais conhecimentos da espiritualidade, a comunicação veio do mesmo jeito. E quando as mesas, porque aqui no texto explica que a mesa demonstrava uma emoção, se não de raiva, se não de doçura, e creio que não só pela movimentação da mesa, mas pela sensibilidade das pessoas que estavam na sala e sentiam essa emoção de uma mesa, né? Como é que você vai sentir raiva e doçura através de uma mesa, né? e olha que a doutrina espírita é uma religião, né, é uma doutrina relativamente nova, né, ela só tem 165 anos. Sim, sim. Né? Então, é diferente, por exemplo, do catolicismo. O catolicismo, a gente, né, foram 6 séculos de catolicismo dominante É, no mundo. verdade. Então vamos lá. Sua alguma pergunta? Não, Então bora. 142. Todos os efeitos que acabamos de indicar podem obter-se de maneira ainda mais simples, por meio de pancadas produzidas na própria madeira da mesa, sem nenhuma espécie de movimento, processo que já descrevemos no capítulo das manifestações físicas, número 64. É a tipologia interior. Nem todos os médiuns são igualmente aptos às manifestações deste último gênero. Muitos há que só obtêm as pancadas pelo movimento basculatório da mesa. Contudo, exercitando-se, podem eles, em sua maioria, chegar a consegui-las daquela maneira que tem a dupla vantagem de ser mais rápida e de oferecer menos aso à suspeita do que o básculo, que se pode atribuir a uma pressão voluntária. Verdade é que as pancadas no interior da madeira também podem ser imitadas por médiuns de má fé. As melhores coisas podem ser simuladas, o que, aliás, nada prova contra elas. Veja-se no fim deste volume o capítulo intitulado Fraudes e Embustes. Infelizmente, né? Quaisquer, porém, que sejam os aperfeiçoamentos que se possam introduzir nessa maneira de proceder, jamais se conseguirá fazê-la alcançar a rapidez e a facilidade que apresenta a escrita. Razão porque, presentemente, já é pouco empregada. Ela, no entanto, é às vezes interessantíssima do ponto de vista do fenômeno, sobretudo para os novatos. E tem principalmente a vantagem de provar de forma peremptória a absoluta independência do pensamento do médium. Assim se obtém não raro respostas tão imprevistas, de tão flagrantes a propósito, que só uma prevenção bastante determinada será capaz de impedir que os assistentes se rendam à evidência. Daí vem que esse processo constitui para muitas pessoas forte motivo de convicção, mas, seja ele um empregado, seja qualquer outro, em caso algum, os espíritos se mostram dispostos a prestar-se aos caprichos dos curiosos, que pretendam experimentá-los por meio de questões despropositadas. Eu achei interessante que era uma coisa que eu aprendi agora e não sabia, era que a própria madeira fazia o barulho de pancada interna, né, sem nenhum movimento na mesa. Os chamados estalos. É. Aí você vê no texto lá em cima, quando ele diz assim, que nem todos os médios estavam, né, em condições disso, porque era um efeito físico. Sim. Então, nem todo médio, ele é médio de efeito físico, ou seja, ele tem como liberar ectoplasma para que possa realizar o efeito físico. Sim. Aí você pode dizer, sim, mas o espírito não poderia trazer, né, o ectoplasma de outro médio distante? Uhum. Sim, poderia. Mas só que também para os espíritos era uma experiência. Tá? Quando eu disse que o espiritismo, né, é ciência e por isso, né, Allan Kardec ele se debruçou diante de um grande laboratório, não foi só do lado de cá não, porque os espíritos, a gente viu isso ultimamente, os espíritos eles não sabem tudo, né?
Só quem sabe tudo é Deus, Sim. sabe? Então, os espíritos não sabem tudo. Os espíritos também precisaram, Se né, adaptar, né? se adaptar na comunicação com os encarnados. Sim. Ah, Alberto, mas não existia antes, desde os tempos, né, iniciais da humanidade? Sim, mas eram manifestações muito grosseiras. É. Muito, muito grosseiras mesmo. Então, com Kardec, né, os espíritos também estavam também, né, treinando, entre aspas, estavam se adaptando à comunicabilidade. Era de um lado e do outro. É. Muito bom. Ele é muito interessante. Vamos lá, 143. Com o fim de melhor garantir a independência ao pensamento do médium, imaginaram-se diversos instrumentos em forma de quadrantes, sobre os quais se traçam as letras, à maneira dos quadrantes do telégrafo elétrico. Uma agulha móvel e que a influência do médium põe em movimento, mediante um fio condutor e uma polia, indica as letras. Esses instrumentos só os conhecemos pelos desenhos e descrições que têm sido publicados na América. Nada, pois, podemos dizer do valor deles. Temos, porém, para nós que a só complicação que denotam constitui um inconveniente, que a independência do médium se comprova perfeitamente pelas pancadas interiores, e ainda melhor, pelo imprevisto das respostas, do que por todos os meios materiais. Acresce que os incrédulos, sempre dispostos que estão a ver por toda parte artifícios e arranjos, muito mais inclinados hão de estar a supô-los num mecanismo especial do que na primeira mesa de que se lance mão, livre de todo e qualquer acessório. Esse eu nunca tinha ouvido falar, não. Dessa polia, desse condutor. Aliás, eu nunca vi, vou até fazer um Google, como é que era o teclado de um telégrafo. 144. Um aparelho mais simples, porém, do qual a má-fé pode abusar facilmente, conforme veremos no capítulo das fraudes, é o que designaremos sob o nome de mesa Girardin, tendo em atenção o uso que fazia dele a senhora Emília de Girardin nas numerosas comunicações que obtinha como médium, porque essa senhora, se bem fosse uma mulher de espírito, tinha a fraqueza de crer nos espíritos e nas suas manifestações. Consiste o instrumento num tampo móvel de mesa, com o diâmetro de 30 a 40 centímetros, girando livre e facilmente em torno de um eixo, como uma roleta. Sobre sua superfície e acompanhando-lhe a circunferência se acham traçados, como sobre um quadrante, as letras do alfabeto, os algarismos e as palavras sim e não. Ao centro existe uma agulha fixa, pousando o médium os dedos na borda do disco móvel. Este gira e para, quando a letra desejada está sob a agulha. Escrevem-se, umas após outras, as letras indicadas e formam-se assim, muito rapidamente, as palavras e as frases. É de notar-se que o disco não desliza sobre os dedos do médium, que os seus dedos, conservando-se apoiados nele, lhe acompanham o movimento. Talvez que um médium poderoso consiga obter um movimento independente. Julgamo-lo possível, mas nunca o observamos. Se pudesse fazer a experiência dessa maneira, infinitamente mais probante ela seria, porque eliminaria toda a possibilidade de embuste. Interessante também. 145. Resta-nos destruir um erro assaz espalhado, o de confundir-se com os espíritos batedores, todos os espíritos que se comunicam por meio de pancadas. A tipologia constitui um meio de comunicação como qualquer outro,
e que não é mais do que o da escrita ou da palavra, indigno dos espíritos elevados. Todos os espíritos, bons e maus, podem servir-se dele, como dos diversos outros existentes. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias e não o instrumento de que se utilizem para exprimi-las. Sem dúvida, eles preferem os meios mais cômodos e, sobretudo, mais rápidos, mas em falta de lápis e papel, não escrupulizarão de valer-se da vulgar mesa falante, e a prova que é, por esse meio se obtêm os mais sublimes ditados. Se dele não nos servimos, não é porque o consideremos desprezível, porque unicamente, porém, unicamente, porque como fenômeno já nos ensinou tudo o que pudéramos vir a saber, nada mais lhe sendo possível acrescentar às nossas convicções, e porque a extensão das comunicações que recebemos exige uma rapidez com a qual é incompatível a tipologia. Assim, pois, nem todos os espíritos que se manifestam por pancadas são batedores. Este qualitativo deve ser reservado para os que poderíamos chamar batedores de profissão, e que por este meio se deleitam em pregar partidas para divertimentos de umas tantas pessoas, em aborrecer com as suas importunações. Pode-se esperar que algumas vezes deem coisas espirituosas, porém, coisas profundas nunca. Seria, conseguintemente, perder tempo, formular-lhes questões de certo porte científico ou filosófico. A ignorância e a inferioridade que lhes são peculiares deram motivo a que, com justeza, os outros espíritos os qualificassem de palhaços, ou saltimbancos do mundo espírita. Acrescentemos que, além de agirem quase sempre por conta própria, também são a miúde instrumentos de que lançam mão os espíritos superiores, quando querem produzir efeitos materiais. Muito bom. Isso é interessante, Karina, quando fala, né, que as comunicações através de pancadas, né, não quer dizer que sejam espíritos grosseiros, né, espíritos ignorantes. Podem ser espíritos inteligentes que, naquele momento, né, a única forma que eles encontraram para se comunicar foi através da tipologia, né, da pancada. Sim. Eu creio que a gente pode parar nesse capítulo hoje, falar um pouquinho mais sobre esse assunto. O que eu achei interessante é que vai depender também da sensibilidade dos médiuns que estão presentes para sentir, né? Ter essa sensibilidade de sentir o grau do espírito, né? Vamos dizer assim. Sim, para isso você precisa, né, estudar exatamente, né, a pesquisa pronta de Allan Kardec, que é exatamente a codificação espírita. Né? Porque o que Kardec escreveu, né, nos 5 livros, principalmente nos 5 livros, que a gente chama de Pentateuco Espírita, ele traz uma base, né, muito boa para que você possa participar, por exemplo, de uma reunião mediúnica. Sim, sim. O que a gente vê é muita gente dizendo que tem mediunidade que já quer trabalhar numa reunião mediúnica. Já quer ser médium de incorporação numa sessão de desobsessão. Exatamente, exatamente. É complicado. É porque você tem que ter conhecimento, um conhecimento assim que é muito importante para aquela pessoa que tem mediunidade, desculpa, é saber que o corpo é seu. O espírito que for dar comunicação através de você, ele tem que usar apenas as suas cordas vocais, ele não tem que usar o teu corpo. Você controla, não é? Tem médiuns que deixam o espírito se manifestar, né, da forma que ele acha que é. Né? Se é um preto velho, aí tem que ficar, né, curvadinho, falando, né, com dificuldades. Né? Já teve até uma situação, né, uma incorporação do espírito que era de uma sereia, e o médium ele se jogou no chão e ficou batendo como se fosse um peixe fora da água.
né? Então, a doutrina espírita traz esses esclarecimentos. Não, peraí, pessoal. Comunicação de espírito, né? Por exemplo, se o espírito vier da comunicação por mim, eu não vou deixar ele chamar palavrão. Eu não vou permitir isso. Ah, Alberto, mas tem como você controlar? Tem. Por Tem. isso que é tão importante você estudar a doutrina espírita para você saber o controle que você tem. Você, entre aspas, está emprestando, né, ali o seu aparelho físico, o seu corpo, para que o espírito de comunicação, então você pode controlar. Entende? Então você pode controlar. Não, isso você fala, isso não fala. Tem médio que a gente chama de médios mal educados. Ou seja, quando ele dá passividade ao espírito, por exemplo, numa reunião mediúnica, e o espírito tem vontade de bater na mesa, o médium bate. Uhum. Não tem que bater, você tem que controlar. Nem bate na mesa e nem chama palavrão. Eu já presenciei médium que bateu na mesa, ou que quando chegava um irmão sofredor e tinha muita dor e se contorcia muito. Pois é. É bem, enfim. Mas a vontade é essa, né? Quando eu comecei o meu desenvolvimento no kardecismo, como médium de incorporação, foi muito cedo, né? Comecei muito cedo e a senhora que comandava, né, a líder lá ela educou bastante a gente com relação à disciplina, de estar sempre sentadinho com os dois pés plantados no chão, as duas mãos na mesa, né, a coluna ereta, e só deixar a comunicação vir. Mas a sensação de quando o espírito chega perto da gente é muito grande, da vontade de correr, da vontade de sair dali, né, toda aquela vontade de se mexer. Mas a nossa vontade de manter a disciplina quietinhos ali na mesa, ela é muito maior. E é lógico que se a gente tiver com a conexão mental, né, manter em oração com o nosso mentor, a gente quase sente, né, o apoio deles no nosso corpo para que a gente fique ali, que a gente permaneça quietinho e que a gente só dê a permissão para que o espírito se manifeste através da nossa voz, né, da nossa fala. Uhum. E assim como quando vem um mentor para dar aquela mensagem final, no final do trabalho, parece que a gente está flutuando, parece que a gente nem cabe no nosso corpo, né? De tão forte que é a vibração, a energia desse espírito. É bem interessante a diferença vibratória de um e de outro. Então, por isso que a gente tem que primeiro aprender a teoria para saber que a gente controla o nosso corpo, para saber que toda e qualquer energia que se aproxime com o espírito perto de você vai influenciar o teu campo energético, mas não vai determinar. É importante que você saiba isso. Por quê? Porque o fator psicológico também conta nessa hora. Se você não sabe disso, você deixa o espírito bater na mesa e chamar palavrão e tudo mais. Uhum. Eu comecei totalmente ao contrário. Vou ser sincera que a teoria eu estou aprendendo agora. Desses 2 anos para cá que a gente começou o nosso estudo, nosso grupo, eu venho aprendendo agora, porque, como eu falei, eu comecei muito cedo. Tudo, eu tinha 15 anos, né? E tudo foi falado, não foi estudado. Mas, enfim, valeu a pena, funcionou. Que bom, que bom. Hoje, vamos dizer que eu relaciono a prática daquela época com a teoria de hoje, que não é de hoje. Sim. Mas é bom, sempre. Tanto é que, nossa, esse livro dos médiuns tá maravilhoso, porque tem muita coisa que eu não sabia mesmo, né? Tá. E conforme a gente vai lendo e vai aprendendo, com certeza, como a gente tem essa egrégora aqui, né? Toda segunda-feira, mesmo horário. Às vezes eu estou sozinha, ou às vezes eu tenho vocês, às vezes eu não tenho você que tem mais experiência teórica. É intuído, né? Conforme a gente vai lendo, parece que a informação vai ressonando. É como se estivesse Uhum. relembrando, né? É bem interessante, muito bom. E é isso. Albérico, você já presenciou algum desses fenômenos? Sim.
quando eu estava passando por um processo, né, de perseguição espiritual, na minha casa, em Recife. Uhum. O telhado da minha casa, né, Uhum. ficava fazendo barulho e estalando, como Uhum. se estivesse tirando as telhas de lugar. Não, entendi. Entendi. Você está falando de estralos. Eu lembro que antes da reforma da casa que minha mãe mora ainda hoje, logo que a gente foi morar lá, eu devia ter uns 7, 8 anos. E o chão estralava bastante. O, o pai do meu padrasto, ele faleceu praticamente dentro da casa, né? Ele teve um infarto na casa e aí colocou no carro e levou para o hospital. Ele já chegou, né? Já tinha desencarnado. E a gente ouvia bastante estralo, sabe? A escada, Uhum. até hoje, ela é a original da casa, ela é de madeira. Hoje ela não estrala mais, mas ela estralava bastante também. A gente não tinha esse conhecimento, né? Uhum. Enfim, mas é interessante. Se a gente pudesse voltar ali no passado para compreender tudo o que acontecia. Com o conhecimento que tem hoje, né? Mas é isso. Suzete, tem alguma historinha de estralos, de fenômeno? Não, estou tentando lembrar se alguma coisa instalava, mas se instalava, não lembro. Não, É. não lembro de nada. A minha mãe e meu padrasto, eles, quando a gente era pequenininho, eles não frequentaram um centro de umbanda, mas eles frequentavam a casa de uma senhora que incorporava os espíritos na casa dela, ela atendia na casa dela. E a minha mãe era meio que uma assistente dela. E uma noite, não teve batida, não teve nada. Mas o carro que estava estacionado na calçada, né, pertinho da calçada, quando eles foram embora, era madrugada alta, não tinha movimento na rua, o carro estava de atravessado assim, ó, no meio da rua. Sem marca de mão, sem nada. Enfim. Meu avô contava uma história. Meu avô, ele caiu quando ele era novo, ele caiu na serra e cortou o pé dele, né? Ele contava uma história que um dia ele estava andando e ele viu uma luz e ele foi acompanhando a luz e a luz foi para lá onde estava enterrado o pé dele. Ô, Era, louco. era a história que ele contava. Ele falou, a luz foi lá onde estava enterrado o meu pé, mas não tem coerência, né? A luz indo onde estava o pé dele. O pé dele não tinha espírito. Tinha? Não tinha. Não. Agora que eu estava falando, a luz foi lá onde estava enterrado no meu pé, mas a gente era criança, acreditava, né? Agora que eu estou pensando, não É. tinha coerência. Minha sogra, quando o pai dela, quando ela a, a mãe da minha sogra deu ela para uma família criar, porque no Nordeste, quando tinha-se muito filho, dava as crianças, espalhava as crianças na família Repartia. para cuidar, né? Ah, E quando ela voltou para a casa da mãe dela, o pai dela já tinha, o pai dela biológico já tinha falecido, e a mãe dela já tinha casado com outra pessoa, e ela estava num fanatismo de querer conhecer e ver o pai dela, como é que ele era. E ela disse que numa noite ou numa tarde ela estava descansando, dando um cochilo, e eles dormem na rede, né? Eles sempre tinham rede lá, e ela falou que é como se tivesse alguém segurando a rede, balançando a rede assim, ó, bem forte. Aí e eu ela vou não ver, viu quem era. porque ela chamava, fazia as simpatias que os antigos lá do Nordeste falavam que tinha que fazer. É lógico que não era o pai dela, né? Não era o espírito do pai dela, mas ela chamava tanto que agora a gente fazendo todos esses estudos sobre os espíritos mais grosseiros, mais zombeteiros, a gente pode, né, ligar todas Imaginar. essas histórias com esses espíritos que não trazem algo para a gente aprender, uma mensagem do divino, enfim, né? Só trazem a parte mais grosseira ou a prova mesmo, né, de que eles estão aqui. Uhum. Agora, vale ressaltar que esse tipo de comunicação desses espíritos não quer dizer que sejam assim espíritos, né, zombeteiros, brincalhões, às vezes até
um ente querido que, por Para conta confortar. por conta de não saber se comunicar de uma forma inteligente, Aham. né, eles acham que através de uma pancada, balançando a A rede, rede, né, do ente querido, né, isso iria chamar a atenção. sim. Às vezes vai confortar a pessoa, né? É assim, Ou assustar, esse mas termina espírito, assustando, né? é, esse espírito pode nem ser um zombeteiro, mas mesmo um ente querido, né, tá aqui, tá fazendo o que aqui, né? Ficou preso, enfim, quer se comunicar. Exatamente, é a ignorância no sentido de falta de conhecimento. É. Né? Falta de conhecimento. É você, sim, mas por que ele fica preso aqui? Porque o pensamento de alguns é tão assim grosseiro, não é que seja mal, mas tão grosseiro que eles não conseguem ver os espíritos de luz. É, é. Né? Eu posso contar uma experiência que aconteceu comigo, né? Ainda morando em Recife. Eu estava no terraço da minha casa, estava lendo, né, o livro dos Espíritos, que antes eu lia muito, a codificação. Hoje eu estou um pouco mais preguiçoso, né? Mas está tendo esse estudo aqui, está sendo muito bom para rever. Né? E no momento que eu estava lendo, né, um amigo espiritual se aproximou e pediu para que eu me preparasse. Eu teria que ajudar um espírito. E Uhum. aí eu fiz uma prece, me preparei. Daqui a pouco, no terraço da minha casa, né, se aproxima uma senhora gorda, né, com uma bengala, e tinha dois espíritos que estavam de branco por trás dela, como se estivesse conduzindo energeticamente ela. Sim. Né? E ela se aproximou de mim e disse assim: é o senhor que é um médico? Eu disse: não, eu não sou médico, mas eu posso indicar a senhora, né, a um bom médico. Aí ela disse assim: então, por favor, me ajude. Hum. Né? Aí o amigo espiritual disse assim: ó, peça a ela para fazer um Pai Nosso. Aí eu disse: mas primeiro a senhora vai ter que fazer um Pai Nosso comigo. Ela disse: não, não tem problema, eu sou católica, vamos fazer o Pai Nosso. E a gente fez aquele Pai Nosso bem devagar, refletindo o que estava falando, e a gente sentindo, né? Eu sentindo aquela energia fluir. E no momento que a gente terminou a prece, que ela abriu os olhos, ela viu os dois espíritos de branco. E Oh. até fez um comentário, disse assim: nossa, eu só queria um médico e vieram dois, graças a Deus. Ah, que Né? legal. Aí eu estou, então a senhora vai com esses dois médicos que eles vão ajudar a senhora. Aí você diz assim, mas espera aí, Alberto, ela não estava conseguindo ver. Porque Sim. depois que fez o Pai Nosso, ela conseguiu ver. Por quê? Porque ela estava com uma vibração muito baixa. Era uma Benção. pessoa doce, era uma pessoa boa, mas ela estava com a vibração baixa, talvez por conta da dor da perna que ela estava mancando, por conta dela estar ainda muito, né, com um pensamento materializado. No momento que ela fez a prece, ela transcendeu. É, A vibração dela aumentou e ela conseguiu ver os espíritos. sim, Entendeu? Então, tem espírito desencarnado que ele não consegue ver o espírito desencarnado mais evoluído. sim. Entendeu? Aí usa, né, os encarnados para isso. Os nossos fluidos, é. Eu já atendi pessoas. Eu tive, né, que no caso foi a espiritualidade, né, que me colocou uma roupa de padre. Ah, Uma roupa de padre para poder atender uma beata. Né? A beata, né, não tinha jeito da espiritualidade ajudar ela, e aí ela me vendo como padre, veio, pediu a bênção, uhum, benção, seu padre, e eu comecei a conversar com ela, porque é interessante. Quando o médium está no trabalho assim, uhum. né, a espiritualidade intui ele do que ele vai falar. Sim. Uma vez eu perguntei ao amigo espiritual, eu disse, tudo bem, eu vou ajudar, mas eu vou dizer o quê? Uhum. Isso logo no início. Eu vou dizer o quê para o espírito? Ele disse, não se preocupe não, que as palavras vão surgir. E Né? E aí é ali, confiar, né? sim, Ligar e exatamente. confiar. Exatamente. E ali eu, como padre, estava eu, quase fazendo um trabalho de confessionário com aquela beata para ela permitir ser ajudada. É. Ah, que legal. Muito boa suas experiências. Para a gente, as histórias sempre é bom,
Que é como se estivesse colocando na prática aquilo que a gente está vendo na teoria, né? Sim, sim. Isso acontece. Interessante, Alberto, mas isso é uma constante? Acontece. A espiritualidade usa muitos médios, né, no Brasil e no mundo para realizar certos trabalhos que a espiritualidade, porque a gente vai ler, né, nas obras principalmente de André Luiz, que os espíritos mais elevados, por serem humildes, eles podem baixar um pouco a vibração deles para entrar em determinada região, para não serem percebidos e tudo mais. Mas eles não podem baixar muito essa vibração. Sim. Entende? Não pode. Então, tem que se utilizar, né, de espíritos encarnados e de espíritos desencarnados que estão naquela mesma vibração daquele que está necessitando. Sim. Porque olha, a gama de trabalho que a espiritualidade realiza no plano espiritual assim, é fantástico. Eu estava falando para o Jorge, né, que às vezes o Jorge ele romantiza um pouquinho, mas Jorge, no plano espiritual, meu amigo, às vezes é combate, não tem esse negócio não. Aí eu digo, olha, na cidade Nosso Lar, né, existe o quê? Uma muralha que cerca a cidade. É. E cada ponta da muralha existe uma torre onde tem um canhão que dispara raios, né, como se fosse raio laser, que quando bate no espírito, o invasor, é como se ele estivesse morrendo. A sensação é de morte. Aí a gente pergunta, oi, cadê a misericórdia de Deus nessa hora? Não era para existir isso, mas precisa ter ordem. Porque se esses espíritos ainda rebeldes, espíritos ainda maus, que querem invadir e bagunçar a harmonia da cidade, eles não entram. É Tem, assim, verdade. tem equipes, né, que eles realizam, é o que eu posso chamar de elite de Uhum. combate, são espíritos que eles vão no baixo umbral para resgatar aqueles espíritos que estão prontos para serem ajudados, mas eles estão presos, estão É. acorrentados, porque os espíritos inferiores não querem deixar eles sair. Tá? Então, não pense que quando a gente desencarna e a gente vai para um lugar assim, umbralino, basta a gente fazer uma prece e simplesmente, né, Aparece o anjo. aparece o anjo e leva a gente. Não vamos romantizar, não, pessoal. Não vamos romantizar, não. Aconteceu com o André Luiz, mas veja, era no Vale do Suicida, que de certa forma, é uma região, claro que é uma região umbralina, mas não é uma região umbralina de baixo umbral, pesadíssimo, né? É só de espíritos perturbadores, doentes. Então, André Luiz ele passou 7 anos ali naquela lama. E todos os dias, aquele espírito que ajudou o André Luiz, que eu não lembro o nome dele, né, que até André Luiz dizia, não, todos os dias eu via um senhor de branco, uma barba branca, olhando para mim, né? E esse senhor não me ajudava. E um dia eu lembrei de rogar a Deus, pedindo a Deus perdão pelos meus pecados e pedindo ajuda. Aí foi quando aquele senhor se aproximou de mim e disse assim, vamos, André, agora você está pronto para ir. Então, aquela coisa da autoajuda, sabe? Você se ajuda para ser ajudado. Sim. Mas tem lugares, né? Por exemplo, André Luiz estava nesse Vale do Suicida, mas tem lugares no baixo umbral tão perigoso que esse espírito que ajudou André Luiz não pode ir. Então tem que ir verdadeiros soldados do bem para resgatar esses espíritos que estão prontos para serem, né, ajudados, ir para uma colônia espiritual, mas estão acorrentados. Nós lemos, eu não sei se a Suzete já terminou ou ainda está no meio, Memórias de um Suicida. E Quase ali terminando. explica direitinho como eram os comboios, como que eram as excursões para esses lados, né, do umbral, e como eles tinham que ter soldados de proteção, tinham que ter Sim, toda uma parte de energia, ou seja, é lógico que a gente fala, né, soldado, já vê a arma, não,
é tudo mental, né? Tudo aquela parte da oração e de Mas firmar, tem armas né? também, viu? Tem Sim, armas também. sim, Tem sim. armas também, porque para você combater, né, no bom sentido, espíritos grosseiros perversos, só através da mente, não tem armas. Eles usam coletes, os espíritos, né, os soldados do bem, eles usam coletes, eles usam vários tipos de carros. Uma vez André Luiz, na cidade Nosso Lar, ele viu chegando um comboio, né, e tem até o nome desses soldados, os samaritanos, eu acho que deve ser É, isso. Entende? Então, André Luiz viu aquele comboio chegando e viu um grande pássaro em cima, acompanhando o comboio. E foi é. quando André Luiz perguntou, mas que pássaro estranho é esse? Né? E a espiritualidade ali diz, André, isso aí é o que a gente chama de ibis. Esse pássaro, ele come, né, as formas de pensamento grosseiras para facilitar exatamente, né, o comboio aí em lugares, né, de difícil acesso, Sim, sim. E eles entendeu? falam Então tem, até daquela corda de proteção em volta de toda a equipe. É bem sim, interessante. então a gente não pode só romantizar e achar que o espírito chega, né, e bota aquele brilho enorme e consegue prender o espírito. Não, não é assim também, É. entendeu? Eu já li muito os livros daquele médium Robson Pinheiro. É Hum, muito interessante. Não sei se vocês conhecem. não. Tá, então depois pesquisem no Google, é Robson Pinheiro. Ele tem livros como Tambores de Angola, Aruanda, parece que o mais recente é Energia, é um livro vermelho. Aham. Só que hoje, né, já tem mais de 30 anos que eu assisti uma palestra dele, né, presencial em Recife, eu achava ele um pouco prepotente, mas ele já amadureceu, ele já tem, né, porque às vezes acontece, né, a gente tem uma mediunidade e a gente se deixa levar pela, né, entre Vaidade. aspas, pela vaidade, né? Mas Sim, ele escreveu livros, né, falando exatamente da parte mais grosseira do plano espiritual, entendi. né? Claro que todo mundo pode fazer comentários infelizes. Ele fez um comentário uma vez dizendo assim que tem espíritos, né, num baixo umbral que nenhum médium espírita consegue dar conta, por conta da energia. Sim. Eu não acredito. Eu acredito que sim, tem a médium espírita que dá conta. Mas, tirando isso, você vai ver, né, ele fala exatamente da parte dos índios, dos pretos velhos, dos caboclos, Sim. que esses espíritos eles têm uma certa autoridade no plano espiritual. Uhum. Cada Entendeu? um tem a Então, sua função. Uma vez eu ouvi de um mentor que os orixás, né, as entidades da Umbanda brasileira, né, eles às vezes servirem, que o nível da energia deles são mais densas, estão mais perto desses espíritos, e eles também serviam como o próprio médium. Por eles serem brasileiros, né, terem conhecido a terra, e eles trabalhavam mais com essa população do Brasil mesmo, né? Essa população espiritual, vamos dizer assim. porque muita gente acha que não, mas existe, né, a língua universal no plano espiritual. Não, não É. tem, porque se você pegar o livro, né, o livro de Nosso Lar, né, e Uhum. fala sobre a Primeira Guerra, meu Deus, não, a Segunda, que fala da Segunda Guerra Mundial e diz que o Brasil estava, né, no plano espiritual, na área do Brasil, estava enviando grupos de espíritos enfermeiros Uhum. para ajudar, né, nos espíritos que No estavam resgate, desencarnando no combate, entende? E que André eram Luiz as disse mortes em assim, massa, né? exatamente, aí André Luiz disse assim, e como é que vai ficar a situação da linguagem, né, da língua, do idioma? E o mentor disse para André, para cada grupo de enfermeiros existe um tradutor. É. Mas Então você, eu já li sobre o Esperanto.
Tá, o Esperanto é uma outra situação. Por Aham, quê? Porque o Esperanto, né, foi apresentado no plano físico, mas para que você tenha essa linguagem, todo mundo tem que aprender. sim. Eu não sei Esperanto, então se eu desencarnar e o espírito vier falar Esperanto comigo, eu não Ah, sei. sim. Não, quando eu ouvi falar do Esperanto, ele é ensinado somente no mundo espiritual. Não, tá, ensina-se no plano físico. Aqui mesmo, né, em Recife, a gente já Ah, teve curso de Esperanto, só que eu não fiz. Né? aham, Eu tenho uma certa, né, dificuldade para isso. sim, Entende? Então, os espíritos que estão no plano espiritual que não conhecem o Esperanto, não é todo mundo que conhece o Esperanto, não. sim, sim. Agora, pode se tornar uma língua universal? Pode. Tanto para os encarnados como para os desencarnados. Assim como eu acredito que os espíritos mais evoluídos não precisa nem abrir a boca, né, Albérico, para se Mas, comunicar. mas precisa da linguagem. A linguagem tem que existir. Agora, um espírito mais evoluído, a princípio, é um espírito que teve mais reencarnações. E se Uhum, teve mais reencarnações, pode ter reencarnado, uhum, né, em países e conhecer línguas diferentes. sim, Porque a sim, gente não pode fugir, né, à natureza da evolução. sim. Entendeu? Por exemplo, eu, lá no centro que eu fazia parte, né, teve uma vez que um espírito veio, um índio, deu Uhum. comunicação através de mim e falou em Tupi-Guarani. Ó, que beleza. Eu não conhecia, não conhecia essa língua, né? Tinha uma professora na reunião mediúnica e depois disso, ó, Alberto falou em Tupi-Guarani e falou isso. Uhum, Mas eu, nessa existência, não, mas com certeza eu passei, eu já fui índio. sim, Mas não quer dizer que eu já reencarnei nos Estados Unidos, se eu já reencarnei na Alemanha. Se eu não reencarnei na Alemanha, eu não tenho na minha carga, né, de história de reencarnação esse idioma. Então, não sim, existe mágica. É aquela coisa que eu falo, nada de romantizar. Não, é um espírito, né? Então, ele sabe tudo. Não, não é assim, não. entendi. Não é assim. Maravilha. Muito bom essa nossa reunião, a gente aprende bastante. Muito obrigada pelas suas histórias e seus ensinamentos. Para a gente, com certeza, foi um plus, um A mais. gente está trocando aqui informações. É bom. É isso aí. Você pode, então, fazer uma oração para a gente terminar? Sim. Então, vamos lá. Vamos fechar os olhos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto e pedir a Jesus, nosso divino e meigo Rabi da Galileia, tranquilidade, paz, harmonia. Pedir a Jesus, o nosso irmão mais velho, governador do planeta, do Brasil e de todos os países do planeta Terra, harmonia. Que possamos usar serenidade na nossa vida, que é a capacidade de entender aquilo que a gente não pode mudar. Entender a ignorância do outro, entender a falta de percepção do outro, porque nós todos somos imperfeitos. Que possamos continuar nessa vida, que cada um opinou em voltar ao plano Terra, para passar por provas e expiações, para que a gente possa evoluir. E é com essa certeza que nos despedimos do estudo de hoje e que possamos, se assim Deus permitir, estarmos juntos na próxima segunda-feira. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, gente. Obrigada, Albérico. Por nada, eu também agradeço, né, o espaço e agradeço também o que eu conversei com vocês, que eu aprendi também. Obrigada, Certeza. obrigada. Deus abençoe. Boa semana. Muita paz, Você muita também, muita luz. paz. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.